Ele achou que podia ter uma vida dupla com a esposa e a amante, até que elas se conheceram e apareceram juntas de surpresa para ele, e o que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. Júlia nunca imaginou que a academia seria o lugar onde sua vida viraria de cabeça para baixo. Aos 25 anos, ela entrou naquelas portas de vidro com o único objetivo de melhorar a saúde e, quem sabe, ganhar um pouco mais de confiança para enfrentar o espelho. Mas naquela noite de quinta-feira, suada e com o cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado, ela viu ele, Eduardo. Ele estava lá, erguendo pesos com uma naturalidade que parecia desafiar as leis da física. Alto, ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas, um sorriso que fazia as mulheres da academia cochicharem. Aos 45 anos, ele tinha aquele charme de quem já viveu o suficiente para saber o que quer, mas ainda carrega um brilho jovem nos olhos. Júlia sentiu o estômago dar uma cambalhota. Quem era aquele homem? E porque, de repente, ela sentia vontade de arrumar o cabelo, mesmo estando no meio de uma série de agachamentos. A academia era um point badalado no bairro, com paredes brancas, luzes neon e uma playlist pop que fazia todo mundo se mexer com mais energia. Era um lugar onde as pessoas não só treinavam, mas também socializavam. Havia grupos de amigos, casais que se conheciam ali e até mesmo algumas rivalidades veladas entre quem levantava mais peso. Júlia, que havia se mudado para a cidade há poucos meses, ainda estava se acostumando com a dinâmica. Ela era advogada, trabalhava em um escritório pequeno, mas promissor, e tinha decidido que 2025 seria o ano de cuidar de si mesma. A academia parecia o primeiro passo. Ela não esperava que o segundo passo seria tropeçar num crush. Eduardo não era só mais um frequentador. Ele parecia ser o centro das atenções, mesmo sem fazer esforço. As recepcionistas sorriam mais quando ele passava. Os instrutores o cumprimentavam com tapinhas nas costas. Até os caras mais jovens, cheios de testosterona, pareciam respeitá-lo. Ele treinava com foco, mas sempre encontrava tempo para uma conversa rápida ou uma piada que fazia todo mundo rir. Júlia o observava de longe, tentando não ser óbvia. Às vezes, seus olhos se cruzavam, e ela desviava o olhar, fingindo ajustar o peso na barra. Mas, numa dessas noites, algo mudou. Ela estava no bebedouro, enchendo a garrafa, quando sentiu alguém se aproximar. "Você é nova por aqui, né?" A voz era grave, amigável, com um toque de curiosidade. Júlia virou, e lá estava ele, com uma toalha jogada no ombro e um sorriso que parecia dizer que ele sabia exatamente o efeito que causava. Ela gaguejou algo sobre estar ali há poucas semanas, e Eduardo se apresentou. Conversaram por uns minutos. Nada demais, só papo de academia sobre treinos e dietas. Mas havia algo na maneira como ele a olhava, com atenção genuína, que fez Júlia sentir borboletas no estômago. Quando ele se despediu, dizendo, "Te vejo por aí", ela voltou para casa com o coração acelerado, como uma adolescente. Naquela noite, enquanto tomava banho, ela pegou o celular e viu uma notificação no Instagram. Um novo seguidor, Uri Eduardo Ribeiro. O coração dela disparou de novo. O perfil dele era exatamente o que ela esperava. Fotos de treinos, algumas de viagens, uma ou duas com um cachorro labrador, nada de fotos com namorada, esposa ou qualquer pista de compromisso. Só um cara que parecia viver a vida com leveza. Ela hesitou por uns 10 minutos antes de seguir de volta. Quando finalmente clicou no botão, uma mensagem chegou quase na mesma hora. "Oi, Júlia, gostei de te conhecer hoje. Você treina direitinho, hein?" Ela riu alto, sozinha no quarto, e respondeu algo desajeitado, mas que deu início a uma conversa. As mensagens começaram a fluir com uma naturalidade surpreendente. Eduardo era engraçado, mandava memes sobre a academia que faziam Júlia gargalhar no meio do expediente.
Ele elogiava as fotos dela, mas sem exageros, sempre com um tom elegante. Essa foto na praia tá show, parece que você tá aproveitando bem o verão. Ou então, você já pensou em competir? Tem potencial, viu? Ele parecia saber exatamente o que dizer para deixá-la à vontade, mas ao mesmo tempo intrigada. Eles falavam sobre tudo. Séries da Netflix, restaurantes novos na cidade, até os perrengues do trabalho. Eduardo contava que era consultor financeiro, trabalhava com clientes grandes, mas nunca entrava em detalhes. Coisa chata, não vale a pena explicar, ele dizia, mudando de assunto com um charme que fazia Júlia deixar para lá. Depois de 2 semanas de mensagens diárias, ele fez o convite. Que tal a gente tomar um café no sábado? Conheço um lugar que tem o melhor pão de queijo da cidade. Júlia aceitou na hora, mas passou os dias seguintes em pânico. O que vestir? Será que ele era assim com todo mundo? E se fosse só amizade? No sábado, ela chegou ao café com um vestido leve, cabelo solto e um nervosismo que mal disfarçava. Eduardo já estava lá, de camisa polo azul marinho, com um sorriso que parecia iluminar o lugar. Ele se levantou, puxou a cadeira para ela e disse: "Você tá ainda mais bonita fora da academia." O rosto dela pegou fogo. O café virou um jantar na semana seguinte, depois um cinema, depois um passeio no parque. Eduardo era o tipo de homem que fazia tudo parecer fácil. Ele contava histórias de viagens que tinha feito, falava sobre livros que lia e sempre pagava a conta com um gesto de quem nem pensava 2 vezes. "Relaxa, hoje é por minha conta", dizia, com um sorriso que não dava espaço para discussão. Ele era atencioso, lembrava de pequenos detalhes que Júlia mencionava nas conversas, como o nome do cachorro dela ou a marca de chocolate que ela amava. Ela sentia que estava vivendo um conto de fadas moderno, daqueles que as amigas invejariam. 1 mês depois, numa noite de sexta-feira, eles estavam num barzinho descolado, com luzes amareladas e uma playlist de MPB ao fundo. Eduardo segurou a mão dela por cima da mesa e olhou nos olhos dela. "Júlia, eu tô gostando muito de te conhecer. Você é diferente. Quero algo mais sério com você. Topa namorar comigo?" O coração dela parecia que ia explodir. Ela disse sim, sem pensar 2 vezes, ignorando a vozinha na cabeça que perguntava se não era tudo rápido demais. Ele a puxou para um beijo e o bar inteiro pareceu desaparecer. Os dias seguintes foram uma montanha russa de emoções. Eles se viam quase todos os dias, mesmo que fosse só para um treino juntos ou uma pizza rápida. Eduardo era carinhoso, mas tinha um jeito reservado que Júlia achava intrigante. Ele não falava muito sobre a família. Dizia que os pais moravam no interior e que não tinha irmãos. Quando ela perguntava sobre amigos, ele desconversava. "Tenho uns parceiros de trabalho, mas nada muito próximo." Ela não insistia. Afinal, ele era mais velho, talvez só gostasse de uma vida mais discreta. Mas havia momentos que a deixavam com uma pulga atrás da orelha. Uma noite, enquanto assistiam a um filme no apartamento dela, o celular dele vibrou. Ele olhou rápido, colocou no silencioso e virou a tela para baixo. "Trabalho chato, sempre me ligando na hora errada", disse, com um sorriso que não combinava com o tom. Júlia sorriu de volta, mas algo dentro dela se acendeu. Por que ele nunca atendia chamadas na frente dela? E por que, em todas as vezes que saíam, ele evitava tirar fotos juntos? "Não sou muito de redes sociais", ele dizia, mas o Instagram dele era atualizado quase todo dia, com fotos do treino ou do café da manhã. Outra noite, ele cancelou um encontro de última hora. "Desculpa, Ju, surgiu um cliente importante. Preciso resolver isso agora." Ela ficou chateada, mas entendeu. Ele era um homem ocupado, certo? Só que, naquela mesma noite, ela viu uma story dele num bar que não parecia nada relacionado a trabalho. Ele estava com um copo de cerveja, rindo, com um fundo que não era o escritório que ele descrevia.
Quando ela perguntou no dia seguinte, ele disse que era uma reunião informal. A explicação não colou, mas Júlia não quis brigar. Ela queria acreditar que ele era quem dizia ser. O que ela não sabia era que aquele homem que parecia perfeito escondia um segredo que ia virar sua vida de ponta cabeça. No dia seguinte, Júlia acordou com o coração apertado, o tipo de sensação que não explica, mas também não vai embora. Era uma manhã de sábado. O sol entrava pelas cortinas do apartamento, mas ela não conseguia se animar. A noite anterior ainda ecoava na cabeça. Eduardo cancelando o encontro com uma desculpa esfarrapada, o story dele num bar, rindo como se nada estivesse errado. Ela abriu o celular, releu as mensagens dele. Desculpa, Ju, foi uma reunião informal, juro que te compenso. E sentiu uma mistura de raiva e insegurança. Será que estava sendo paranoica? Ou será que o homem que a fazia sorrir como ninguém escondia algo? Ela jogou o celular na cama e decidiu que precisava de um café forte antes de pensar demais. Os dias seguintes foram uma dança estranha entre o desejo de acreditar em Eduardo e a dúvida que crescia como uma sombra. Ele apareceu na academia na segunda-feira, todo sorrisos, como se nada tivesse acontecido. Tô devendo aquele jantar, né? Que tal sexta, pizza, vinho, tua casa? Ele piscou e Júlia, mesmo com o peito apertado, sorriu de volta. Ela queria tanto que ele fosse real, que o conto de fadas continuasse. Então, aceitou. Tá bem, mas não me deixa plantada de novo, hein? Ele riu, puxou-a para um abraço rápido e prometeu que dessa vez seria diferente. A semana passou voando. Júlia mergulhou no trabalho, tentando não pensar muito nas pequenas coisas que a incomodavam. Eduardo continuava mandando mensagens todos os dias, encontrando-a na academia, elogiando-a, compartilhando memes, planejando o tal jantar. Mas havia algo diferente. Ele respondia mais rápido, quase com urgência, como se quisesse provar algo. E, no entanto, continuava evitando fotos juntos. Quando ela sugeriu tirar uma selfie na academia, ele desconversou. Tô todo suado, deixa para outra hora. Ela engoliu a frustração, mas a vozinha na cabeça dela ficou mais alta. Na sexta-feira, Júlia caprichou. Arrumou o apartamento, colocou uma toalha xadrez na mesa, comprou uma garrafa de vinho tinto e pediu uma pizza de calabresa com borda recheada. A favorita dele, que ele mencionara semanas antes. Ela vestiu um conjunto leve, jeans e uma blusa preta que valorizava o colo, e passou um perfume que ele já tinha elogiado. O coração dela batia rápido, não só de ansiedade pelo encontro, mas por uma esperança teimosa de que aquela noite apagaria as dúvidas. Às 7 da noite, o interfone tocou. Ela correu para abrir, mas era só o entregador da pizza. Eduardo não estava lá. Ele mandou uma mensagem minutos depois. Ju, 1000 desculpas. Precisei passar na casa de um cliente para pegar um pagamento. Tô chegando em 1 hora, tá? 1 hora virou 2. A pizza esfriou na mesa. O vinho ficou intocado. Júlia ligou para o celular dele. Caixa postal. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. Às 10 da noite, ela estava sentada no sofá, encarando a comida intocada, com lágrimas queimando nos olhos. Não era só raiva, era humilhação. Ela se sentiu uma idiota por ter acreditado, por ter se arrumado, por ter imaginado uma noite perfeita. Quando finalmente o celular dele tocou de volta, já passava das 11. Ju, meu amor, me desculpa. O celular descarregou e o cliente me segurou mais do que eu esperava. Tô indo aí agora. A voz dele soava tão calma, tão convincente, que por um segundo ela quis acreditar, mas não conseguiu. Não precisa, Eduardo. Tô com dor de cabeça. Vamos deixar para outro dia. Ela desligou antes que ele pudesse insistir, antes que a própria voz tremesse. No dia seguinte, Júlia acordou com uma ressaca emocional. Não tinha bebido, mas sentia como se tivesse sido atropelada.
Passou o sábado inteiro em casa, ignorando as mensagens dele, que variavam entre pedidos de desculpa e piadas leves, como se nada grave tivesse acontecido. Ela abriu o Instagram, olhou as stories dele. Nada. Ele não postava desde o bar, naquela noite que ele chamou de reunião. Ela começou a rolar o perfil dele, procurando algo que não sabia o que era. Uma foto antiga, talvez? Algum comentário que entregasse uma pista? Mas o perfil era impecável, quase ensaiado. Fotos de treinos, de cafés, de paisagens. Nada de amigos, nada de família. Era como se Eduardo existisse só naquele mundo perfeito que ele mostrava. Na segunda-feira, ela voltou à academia com um peso no peito. Não queria vê-lo, mas também não queria fugir. Quando ele apareceu com aquele sorriso de sempre, ela sentiu uma pontada de raiva. Ele se aproximou, tentou puxar conversa, mas ela foi fria. "Tô focada no treino hoje, Eduardo." Ele pareceu surpreso, mas não insistiu. Naquela noite, ele mandou uma mensagem longa. "Júlia, sei que te deixei chateada. Me dá uma chance de explicar? Vamos jantar amanhã. Eu prometo que não vou furar." Contra o bom senso, ela aceitou. Talvez fosse a necessidade de acreditar que ele valia a pena, que o homem que a fazia rir e se sentir especial não era uma mentira. O jantar foi num restaurante italiano, com mesas ao ar livre e velas que tremulavam na brisa. Eduardo estava mais atencioso que nunca, contando histórias engraçadas, segurando a mão dela, elogiando o vestido que ela escolhera. Ele pediu um prato de massa com molho pesto e insistiu para ela experimentar. "Você vai amar. Confia em mim." Ela sorriu, mas por dentro ainda carregava o peso da sexta-feira. Durante o jantar, o celular dele vibrou 2 vezes. Ele olhou rápido, colocou no silencioso e virou a tela para baixo. "Trabalho?" ela perguntou, com um tom que tentava soar leve. Sempre tem alguém precisando de mim", ele respondeu, mudando de assunto. Ela sentiu o estômago embrulhar, mas não quis fazer cena, não ali. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Eduardo parecia se esforçar mais, mandava flores para o escritório dela, aparecia na academia, com um café que ela gostava, sempre com aquele charme que a desarmava. Mas os sinais continuavam. Ele nunca ficava até tarde na casa dela, sempre com uma desculpa. "Tenho uma reunião cedo amanhã", ou "preciso resolver umas coisas em casa." Quando ela sugeriu passar um fim de semana juntos, ele desconversou. "Vamos planejar isso direitinho, tá?" Ela começou a contar as vezes que ele mudava de assunto ou desviava o olhar. Era sutil, mas estava lá. 3 meses depois que começaram a namorar, Júlia sentia que vivia em 2 mundos. Um era o conto de fadas, onde Eduardo a fazia se sentir única, com mensagens carinhosas e gestos que pareciam saídos de um filme. O outro era o da dúvida, onde cada ausência, cada celular no silencioso, cada desculpa a deixava mais insegura. Ela não queria ser a namorada ciumenta, mas também não conseguia ignorar o que sentia. Foi numa dessas noites, enquanto ele tomava banho no apartamento dela, que tudo mudou. O celular dele, deixado na mesinha de centro, começou a vibrar. Júlia olhou para a tela por instinto. Era uma chamada de um contato salvo como Fê. Ela hesitou, mas algo dentro dela, talvez raiva, talvez intuição, a fez atender. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz firme do outro lado perguntou: "Quem é você que está atendendo o celular de Eduardo?" Júlia ficou paralisada. O coração batia tão forte que ela mal ouviu a mulher continuar. "Eu sou a esposa dele há 10 anos." O chão pareceu sumir. Ela desligou sem dizer uma palavra. Anotou o número com as mãos trêmulas e ficou olhando para o vazio até Eduardo sair do banheiro, todo sorridente, sem imaginar o que estava por vir. Júlia segurou o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos.
O número da mulher, aquela que se apresentou como esposa de Eduardo há 10 anos, estava anotado num pedaço de papel amassado na mesa de centro. Ela o encarava como se fosse uma bomba prestes a explodir. O apartamento estava silencioso, exceto pelo barulho da torneira pingando na cozinha. Um som que, naquela madrugada, parecia amplificar o caos dentro dela. Eduardo tinha ido embora horas antes, depois que ela o dispensou com uma desculpa esfarrapada de dor de cabeça. Ele saiu sorrindo, sem desconfiar que o mundo de Júlia havia desmoronado com uma única ligação. Ela não conseguiu fechar os olhos. Cada vez que tentava, a voz da mulher ecoava na cabeça. Eu sou a esposa dele há 10 anos. 10 anos. Como alguém constrói uma vida com outra pessoa por tanto tempo e, ainda assim, engana alguém como ela? Júlia se sentia dividida entre a raiva e a vergonha. Raiva dele, por tê-la feito acreditar em algo que agora parecia uma farsa. Vergonha dela mesma, por ter ignorado os sinais, por ter se apaixonado tão rápido, por ter sonhado com um futuro que talvez nunca existisse. Ela pegou o celular, abriu as mensagens dele, releu as últimas. Você tá bem, Ju? Me avisa se precisar de mim. A hipocrisia daquelas palavras a fez querer gritar. Na manhã seguinte, Júlia se arrastou para o trabalho. O espelho do banheiro mostrou olheiras fundas e um rosto que não escondia a noite em claro. Ela passou base, rímel, tentou construir uma máscara que disfarçasse o que sentia, mas cada cliente que atendia no escritório parecia perceber que algo estava errado. Você tá bem, Júlia? Tá com cara de cansada, disse uma colega. Ela forçou um sorriso e murmurou algo sobre insônia. No almoço, sozinha numa lanchonete perto do escritório, ela olhou novamente para o número anotado. Precisava ligar, precisava saber, mas o medo do que descobriria a paralisava. E se fosse verdade? E se Eduardo realmente fosse casado? E se ela, sem querer, tivesse se tornado a outra? O dia passou num borrão. Quando voltou para casa, Júlia tomou um gole de café frio que sobrou da manhã e se sentou no sofá. O papel com o número parecia chamá-la. Ela respirou fundo, pegou o celular e discou. O coração batia tão forte que ela quase desligou no primeiro toque, mas então a mesma voz firme do outro lado atendeu. Alô? Quem é? Júlia engoliu em seco. Oi, sou eu, a Júlia. A gente se falou ontem. No celular do Eduardo. Silêncio. Por um instante, ela achou que a mulher tinha desligado, mas então a voz voltou, mais baixa, quase trêmula. Eu sei quem você é. O que você quer? Júlia não sabia direito o que queria. Respostas? Justiça? Alívio? Ela respirou fundo e deixou as palavras saírem. Eu só quero entender o que está acontecendo. Ele me disse que era solteiro, que não tinha ninguém. Eu não sabia de você. A mulher que se apresentou como Fernanda deu uma risada amarga. Solteiro? É isso que ele está dizendo por aí? Faz sentido. Ele é bom nisso. A conversa durou mais de 1 hora e cada minuto foi como um soco no estômago de Júlia. Fernanda contou que estava casada com Eduardo há 10 anos. Eles moravam juntos num apartamento no centro da cidade. Tinham uma rotina, contas conjuntas, até um cachorro que ele adorava postar no Instagram. Mas a história que ela revelou era muito diferente da que Eduardo contava. Ele não era consultor financeiro de grandes clientes, como dizia. Trabalhava numa empresa pequena, ganhava um salário mínimo e Fernanda, que era gerente numa multinacional, arcava com a maior parte das despesas. O carro que ele dirigia era dela. As viagens que ele postava nas redes sociais, todas pagas por ela, e as noites em que ele dizia estar com clientes. Fernanda começou a desconfiar que ele saía para outras coisas, mas nunca imaginou que fosse outra mulher de verdade. Ela preferia não acreditar nisso, afinal fazia muito por ele. Ele sempre foi bom em inventar histórias, Fernanda disse, a voz carregada de mágoa. Eu acreditava
quando ele dizia que precisava trabalhar até tarde. Às vezes, ele chegava com cheiro de perfume. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Júlia sentiu um nó na garganta. Ela reconhecia aquele perfume. Era o dela. As noites em que ele saía com ela, voltava para casa com Fernanda, mentindo para as duas. A revelação mais dolorosa veio quando Fernanda mencionou o dia do jantar cancelado, aquele em que Júlia esperou com a pizza esfriando na mesa. Ele me ligou naquela noite pedindo dinheiro. Disse que precisava pagar uma dívida urgente. Eu não tinha recebido meu salário ainda, então não pude ajudar. Ele ficou furioso, disse que eu nunca o apoiava. Acho que foi por isso que ele não apareceu aí. Eu descobri tudo olhando o celular dele. Júlia desligou o telefone com as mãos tremendo. Ela não chorou, mas sentiu um vazio que parecia engolir tudo. O homem que a fazia rir, que a levava para jantar, que a chamava de meu amor, estava vivendo uma vida dupla. E o pior, ele usava o dinheiro de Fernanda para bancar os encontros com ela. Cada jantar, cada café, cada buquê de flores que ele mandava, tudo pago com o salário de outra mulher. A humilhação queimava. Ela imaginou Fernanda, do outro lado da cidade, sentindo a mesma traição, talvez olhando para o mesmo cachorro que aparecia nas fotos de Eduardo, tentando entender onde tinha errado. Nos dias seguintes, Júlia viveu num estado de torpor. Ela ia para a academia, mas evitava os horários em que sabia que Eduardo estaria lá. Quando ele mandava mensagens, ela respondia com monossílabos, incapaz de confrontá-lo ainda. Queria tempo para processar, para decidir o que fazer. Mas cada mensagem dele era como uma faca. Tá sumida, Ju? Tá tudo bem? Ou, saudade de você, vamos nos ver logo? Ela lia e sentia a raiva crescer, mas também uma tristeza profunda. Como alguém podia ser tão cruel? Como ela não viu? Fernanda, por outro lado, não parou de falar com Júlia. As duas trocavam mensagens quase diariamente, como se compartilhassem um segredo doloroso que só elas entendiam. Fernanda era prática, direta, mas também estava quebrada. Eu sei que ele não presta, mas ainda sinto ele aqui, sabe? 10 anos não somem assim. Júlia entendia. Ela só tinha 3 meses com o Eduardo, mas já sentia ele em cada canto do apartamento. O sofá onde assistiam filmes, a mesa onde tomavam café. Era como se ele tivesse deixado um vazio que ela não sabia explicar. Uma noite, Fernanda mandou uma mensagem propondo algo que fez o coração de Júlia disparar. Quero confrontá-lo, mas não sozinha. Você topa? Júlia ficou olhando para a tela, o estômago embrulhado. A ideia de encarar Eduardo, de vê-lo desmoronar, era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Ela respondeu, tô dentro. Fernanda sugeriu que fosse na casa de Júlia, onde ele não esperaria encontrar a esposa. Vai ser um choque, ele merece. Júlia concordou, mas passou a noite inteira imaginando a cena, o coração acelerado de medo e expectativa. O plano estava traçado. Eduardo combinou de passar na casa de Júlia numa sexta-feira à noite, sem saber que Fernanda estaria lá, esperando. Júlia passou o dia arrumando o apartamento, não porque queria impressioná-lo, mas porque precisava ocupar as mãos para não surtar. Fernanda chegou no fim da tarde, com um vestido preto simples e uma expressão que misturava determinação e dor. As duas se sentaram no sofá, quase em silêncio, esperando o interfone tocar. Quando ele finalmente tocou, Júlia sentiu o chão tremer sob seus pés. Era a hora da verdade. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e apertou o botão para liberar a entrada. É ele, disse, a voz quase um sussurro. Fernanda apenas assentiu, os olhos fixos na porta, como se pudesse atravessá-la com o olhar. As duas mulheres, unidas por uma traição que nenhuma delas esperava, estavam prestes a enfrentar o homem que havia brincado com suas vidas. Júlia abriu a porta devagar, o coração na garganta. Eduardo entrou,
com aquele sorriso confiante que já foi capaz de derreter o mundo dela, mas que agora só provocava náusea. Ele carregava uma garrafa de vinho na mão como se fosse uma oferta de paz, e vestia a mesma camisa polo azul marinho que usara no primeiro encontro. "Oi, meu amor", ele começou, mas parou no meio da frase. Seus olhos encontraram Fernanda sentada no sofá, e o sorriso sumiu como se alguém tivesse apagado a luz. O rosto dele empalideceu, os ombros encolheram, e a garrafa quase escorregou de sua mão. "Fernanda, o que você está fazendo aqui?" Fernanda se levantou, lenta e deliberada, como uma predadora que sabe que a presa não tem escapatória. "Oi, Eduardo, surpresa?" A voz dela era afiada, cada sílaba cortando o ar. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos saltaram de Fernanda para Júlia, que estava parada perto da porta, os braços cruzados, o rosto uma mistura de raiva e dor. Eu posso explicar." Ele gaguejou finalmente, a voz fraca, quase infantil. Era patético, e Júlia sentiu uma pontada de satisfação misturada com desprezo. "Explicar o quê, Eduardo?" Fernanda deu um passo à frente, os olhos brilhando de fúria contida. "Que você está casado comigo há 10 anos e mesmo assim começou um namoro com ela? Ou que você usa meu dinheiro para pagar jantares e flores para sua amante?" Cada palavra era um golpe, e Eduardo parecia encolher mais a cada uma. Ele olhou para Júlia, como se buscasse socorro, mas ela apenas balançou a cabeça, a mandíbula travada para segurar as lágrimas que ameaçavam cair. "Não olha para mim", ela disse, a voz firme apesar do tremor interno. "Você mentiu para nós duas. Acabou, Eduardo." Ele tentou se recompor, passando a mão pelo cabelo, um gesto que Júlia já achara charmoso, mas que agora parecia desesperado. "Vocês não estão entendendo. Eu estava confuso. Fernanda, você sabe como nossa vida ficou complicada. As brigas, as contas. E Júlia..." Ele virou para ela, os olhos implorando. "Você é especial. Eu juro. Eu nunca quis te machucar." As palavras soavam tão falsas que Júlia quase riu. Fernanda, por outro lado, soltou uma risada seca, sem humor. "Confuso. 10 anos, Eduardo, 10 anos da minha vida, pagando suas contas, acreditando nas suas promessas. E você acha que confuso explica alguma coisa?" Júlia sentiu o peito apertar. Ela pensava na pizza fria na mesa, nas noites esperando mensagens que não chegavam, nas vezes que se olhou no espelho se perguntando o que havia de errado com ela. Mas agora, vendo Eduardo ali, gaguejando, tentando se justificar, ela percebeu que o problema nunca foi ela. Era ele. Um homem que construía castelos de mentiras e achava que podia escapar ileso. "Você disse que me amava", ela disse, a voz quebrando. "Você me fez acreditar que era real, e agora descubro que eu era só... O quê? Uma distração? Sua amante?" A palavra saiu como um veneno, e ela viu o impacto nos olhos dele, mas não sentiu pena. Não mais. Eduardo tentou se aproximar dela, estendendo a mão, mas Fernanda se colocou entre os dois. "Não toca nela", disse, a voz baixa, mas cheia de autoridade. "Você já fez estrago demais." Ele recuou, as mãos caindo ao lado do corpo derrotado. Por um momento, o silêncio tomou conta do apartamento. O único som era a respiração pesada de Eduardo, como se ele estivesse tentando encontrar uma saída que não existia. "Eu amo vocês duas", ele disse finalmente, numa última tentativa desesperada. "Eu sei que parece loucura, mas é verdade. Eu não sabia como lidar com tudo isso." Júlia e Fernanda trocaram um olhar. Não havia mais nada a dizer. Fernanda pegou o celular, abriu uma foto do cachorro deles, o mesmo que Eduardo postava no Instagram, como se fosse só dele, e jogou na cara dele. "Você acha que amor é isso? Mentir, enganar, usar meu dinheiro para viver uma fantasia com outra mulher? Você não ama ninguém, Eduardo. Você ama a ideia de ser desejado."
As palavras dela eram como facas, e Júlia viu o rosto dele se contorcer, não de culpa, mas de humilhação por ser exposto. Júlia deu um passo à frente, a raiva finalmente superando a dor. Sabe o que mais dói? Eu acreditei em você, eu me arrumei para te esperar, planejei noites com você, sonhei com você e você me fez sentir uma idiota. Ela apontou para a porta. Sai da minha casa e não volta. Eduardo olhou para ela, depois para Fernanda, como se ainda esperasse um milagre. Mas Fernanda apenas cruzou os braços. Você ouviu ela. Sai. E quando chegar em casa, pode arrumar suas coisas. Nosso casamento acabou. Ele ficou parado por um momento, os olhos arregalados, como se não acreditasse que estava perdendo tudo. Então, sem dizer mais nada, pegou a garrafa de vinho que ainda segurava e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, a voz baixa, quase uma ameaça. Fernanda riu, um som frio que ecoou no apartamento. O único que vai se arrepender é você. A porta se fechou atrás dele com um clique que parecia definitivo. Júlia caiu no sofá, as pernas cedendo sob o peso de tudo. Fernanda se sentou ao lado dela e, por um momento, as duas ficaram em silêncio, processando o que acabavam de fazer. Você tá bem? Fernanda perguntou, a voz mais suave agora. Júlia balançou a cabeça. Não, mas vou ficar. Fernanda assentiu, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. Elas não eram amigas, não exatamente, mas naquele momento eram aliadas, unidas por uma dor que só quem foi traída pode compreender. As horas seguintes passaram num borrão. Fernanda ficou mais um pouco e as duas conversaram sobre o que viria depois. Fernanda planejava contratar um advogado, separar as contas, reconstruir a vida sem Eduardo. Júlia, por sua vez, não sabia por onde começar. O apartamento, que antes parecia cheio de memórias felizes, agora parecia contaminado. Cada canto lembrava ele. Ela queria apagar tudo, mas sabia que isso levaria tempo. Quando Fernanda foi embora, prometendo manter contato, Júlia ficou sozinha com seus pensamentos. Ela abriu o celular, bloqueou o número de Eduardo e apagou todas as mensagens. Não queria mais nenhuma palavra dele, mas, ao mesmo tempo, sentia um vazio que não explicava. Não era só a perda do relacionamento, mas a perda da versão de si mesma que acreditava no amor, que confiava cegamente. Ela se perguntou se algum dia voltaria a ser aquela pessoa. Enquanto se preparava para dormir, o celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Fernanda. Você foi forte hoje. Obrigada por não me deixar fazer isso sozinha. Júlia sorriu apesar de tudo. Talvez aquele fosse o começo de algo novo. Não uma amizade, mas uma compreensão mútua, uma força que nasce quando duas pessoas enfrentam a mesma tempestade. Ela respondeu, você também, vamos superar isso. E pela primeira vez em dias, sentiu um fio de esperança. Mas no fundo, uma pergunta ainda a assombrava. O que Eduardo faria agora? Ele sairia impune, reconstruiria suas mentiras em outro lugar? Ou a solidão que ele tanto temia finalmente o alcançaria? Ela não tinha respostas, mas sabia que para ela e Fernanda, a história estava apenas começando. Júlia acordou com o sol entrando pelas frestas da cortina, mas a luz não trouxe alívio. O confronto com Eduardo na noite anterior ainda pesava como uma pedra no peito. Ela podia ouvir o eco da porta se fechando atrás dele, o som final de uma história que ela pensava que seria amor, mas que acabou sendo uma traição. O apartamento, antes um refúgio, agora parecia um museu de memórias que ela queria apagar. Ela se levantou, fez um café forte e tentou se convencer de que o pior já tinha passado. Mas no fundo, sabia que reconstruir a si mesma levaria tempo. Enquanto tomava o café, o celular vibrou com uma mensagem de Fernanda. Você já olhou o Instagram dele? Ele postou algo. Júlia hesitou.
Parte dela queria ignorar, apagar Eduardo da sua vida como quem deleta um aplicativo. Mas a curiosidade venceu. Ela abriu o perfil dele e viu uma story, uma foto do cachorro, o mesmo que aparecia em tantas postagens, com a legenda: "Às vezes, a gente só precisa de quem nunca decepciona." A hipocrisia daquilo a fez cerrar os dentes. Ele ainda estava lá, posando de vítima, como se fosse o injustiçado. Ela bloqueou o perfil na hora, mas a raiva ficou queimando como brasa. Os dias seguintes foram uma batalha silenciosa. Júlia voltou ao trabalho, mergulhou em relatórios e reuniões, tentando ocupar a mente. Mas, no intervalo do almoço, quando se sentava sozinha com um sanduíche, os pensamentos voltavam. Ela se perguntava como tinha sido tão cega. As colegas no escritório notavam que ela estava mais quieta, mas ela desconversava com um sorriso forçado. "Tô só cansada", dizia, enquanto por dentro se sentia como se tivesse perdido uma parte de si mesma, não por ele, mas pela confiança que ele roubou. Fernanda, por outro lado, parecia mais decidida. Elas continuavam trocando mensagens e Júlia admirava a forma como a outra mulher lidava com a situação. Fernanda já tinha contratado um advogado e estava organizando a separação. "Ele tentou falar comigo ontem", ela escreveu numa tarde. "Chegou em casa com aquele papo de 'vamos conversar', eu mudei. Não dei nem 5 minutos para ele. Mandei sair." Júlia sentiu um misto de alívio e inveja. Fernanda tinha uma força que ela ainda não encontrava em si mesma. Talvez porque 10 anos de casamento dessem a ela uma clareza que Júlia, com apenas 3 meses de namoro, ainda buscava. Uma semana depois do confronto, Júlia decidiu voltar à academia. Não queria deixar que Eduardo tirasse isso dela também, mas ao entrar sentiu um frio na barriga. E se ele estivesse lá? E se tentasse falar com ela? Ela respirou fundo, colocou os fones de ouvido e focou no treino. Para sua sorte, ele não apareceu. Mas o instrutor, um cara chamado Rafael, que sempre foi simpático, puxou conversa. "Tá sumida, Júlia? Tudo bem?" Ela sorriu, aliviada por uma interação que não tinha peso. "Tô tentando voltar à rotina", respondeu, e ele não insistiu. Aquela conversa simples, sem segundas intenções, foi como um sopro de ar fresco. Pela primeira vez em dias, ela sentiu que podia respirar sem o fantasma de Eduardo. Enquanto isso, Fernanda avançava na sua missão de desmontar a vida que construiu com ele. Numa dessas noites, Fernanda mandou uma mensagem inesperada. "Quero fazer algo para marcar essa virada. Que tal a gente tomar um café? Só nós duas." Júlia hesitou. Não eram amigas, mas compartilhavam uma ferida que as unia. Ela aceitou, e no sábado se encontraram num café no centro da cidade, o mesmo onde Júlia e Eduardo tiveram o primeiro encontro. A ironia não passou despercebida, mas ela escolheu sentar numa mesa diferente, como se quisesse reescrever aquele espaço. Fernanda chegou com um ar cansado, mas com um brilho nos olhos que Júlia não tinha visto antes. "Assinei os papéis da separação ontem", ela disse enquanto mexia o café. "Ele tentou negociar, disse que ia mudar, que me amava. Mas eu sei que é tudo lorota." Júlia assentiu, sentindo um eco da própria dor. "E você? Como tá lidando?" Fernanda perguntou. Júlia suspirou, olhando para a xícara. "Tô tentando não me culpar, mas é difícil. Eu me sinto tão idiota." Fernanda esticou a mão e tocou o braço dela, um gesto simples, mas que trouxe um calor inesperado. "Você não é idiota. Ele é, e a gente vai sair dessa." Quando se despediram, com um abraço rápido, mas sincero, Júlia sentiu algo mudar. Não era uma cura, mas um começo. Ela voltou para casa e, pela primeira vez em semanas, abriu as cortinas do apartamento e deixou o sol entrar de verdade. Após o confronto com Eduardo, o peso da traição ainda a acompanhava, mas ela estava decidida a não deixar que ele definisse sua história.
As semanas seguintes foram de pequenos passos. Numa tarde de sábado, enquanto fazia compras no supermercado, Júlia congelou ao ouvir uma voz familiar. Era Eduardo atrás do caixa, vestindo um uniforme azul. O homem que outrora parecia tão imponente na academia, agora escaneava produtos com um sorriso ensaiado, flertando com cada cliente que passava. Ele inclinava-se, fazia comentários galanteadores, arrancava risadas de uma mulher que comprava frutas, depois de outra que levava leite. Era o mesmo charme que a conquistou, agora direcionado a qualquer uma que cruzasse seu caminho. Júlia ficou parada, o carrinho esquecido, observando de longe. A raiva inicial deu lugar a uma clareza fria. Ele não havia mudado. Continuava o mesmo, preso num ciclo de mentiras, tentando se afirmar com olhares e palavras vazias. Mas, em vez de sentir dor, Júlia sentiu alívio. Que bom que foi logo, pensou. 3 meses de ilusão doeram, mas poderiam ter sido anos, como com Fernanda. Ela não se apaixonou mais, não deixou que o conto de fadas falso a prendesse. Eduardo não era mais o vilão da história, apenas um estranho que não merecia seu tempo. Ela foi para outro caixa, pagou as compras e saiu sem olhar para trás. Naquela noite, abriu uma garrafa de vinho, colocou uma playlist de MPB e brindou a si mesma. Às vezes, a dor de uma traição é o empurrão que precisamos para descobrir nossa própria força e reescrever nossa história com coragem. Me conta o que você achou dessa história. Já viu algo parecido? Sabia que tudo isso foi baseado em fatos reais? Mudamos os nomes e algumas situações para não expor as pessoas. Agora, posso pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você me ajuda muito. Obrigado e até a próxima história.